Agora. Uhum. Foi? Muito bem, então iniciemos. Deixa eu comentar com vocês rapidinho que a gente tinha... Acabou que a gente fez uma enquete, lembra? Se haveria 2 ou 3 encontros de oração e acabou que vai ser 4, né? Mas eu acho que tá bom. É um tema muito interessante. A gente não conseguiu concluir na semana passada, então queria iniciar hoje falando sobre as 3 formas de expressão de oração, o combate à oração, né, e perseverar na oração. Então vai ser mais ou menos só isso para hoje. Aí na semana que vem a gente inicia trabalhando um pouquinho o que é o Pai Nosso e a sua importância. Tá bom? Fechado? Vocês podem perceber que a gente está usando muito o nosso grupo, e aí eu estou muito chato com aquela coisa de botar para memorizar, lembra? Para memorizar. A oração é a elevação da alma. A oração é colocar-se em intimidade. E a oração é ato de humildade e também relação. Isso é importante que a gente grave, até para a gente, vamos dizer assim, até para a gente orientar outras pessoas e nossos irmãos. Porque não sei se essa experiência é para ti, uma experiência para você, mas para mim está sendo, né, uma nova forma de oração, da qualidade à nossa oração. Porque a maioria de nós, quando a gente reza, quando a gente ora, como a gente havia brincado, parece um despacho. Eu passo os meus problemas para Jesus. É isso. Toma aí, se vira. E pouco a gente para entrar em intimidade. Então, ato de humildade, relação é relacionar-se. Eu falo, posso falar. Daqui a pouco a gente vai ver que também tem uma forma de oração onde eu só me silencio. A oração contemplativa. Mas eu também me coloco em ato de ouvir, ato de escutar. Por isso esse ato de relacionar. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Quem aparece para mim aqui? Aparece as chefas. Aparece Rita, aparece Ana e aparece a Cristina. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. A gente já falou sobre isso. As guias para a oração. A família é o primeiro lugar para orar. A educação da oração. Uma vida de oração. Essa frase bonita, né? Devemos lembrar-nos de Deus com mais frequência do que respiramos. São Gregório. As expressões da oração, aí sim, a gente entra aqui, as expressões da oração. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar aqui, o que acontece? Ih, foi para o início. Não adiantou nada. Os oratórios, vida de oração e expressão vocal. Expressão vocal que a Rita agora, dessa semana, já deve ter feito 7 dias de oração vocal dentro de casa. Eu botei no grupo, não sei se eu botei ainda. Não baixei ainda. É um vídeo de Dom Henrique Soares falando da oração vocal. E aí ele usa até o próprio Cristo Jesus na oração que ele pronunciou, né? Ensinou a oração do Pai Nosso. Quando orardes, dizei Pai Nosso. Então, oração vocal, mexe com todo o corpo. Lembra? A gente chegou a falar da oração de meditação? Sim ou não? Balança a cabeça aí, lembra? Falou não, né? Tá, então muito bem. Então vamos aí, vamos iniciar na oração da meditação, oração da inteligência, usar a inteligência. Depois falaremos sobre a oração contemplativa. Uma voz. Pode abrir aí o som. Oi? Graciano, Rafaela aqui falando. Você parou no 571, oração contemplativa. Então falamos de meditação? Sim, falamos. É porque eu vi esse desenho aqui, eu lembrei, aí eu fui ver aqui. Você parou no 2707. Muito bem. Então, obrigado. Estou lembrando. Eu fazendo aqui uma releitura, para a gente iniciar o encontro de hoje, eu acrescentei aqui o 2705. Vocês estão vendo aqui? A meditação é sobretudo uma busca, né? O espírito procura compreender o porquê, ou seja, a inteligência, né? Usar a inteligência, usar os estudos. E eu trouxe esse acréscimo do catecismo que eu acho muito pertinente. Você pode ler, Rafaela? Não sei se você está ainda com o microfone aberto. Posso sim. Aqui, ó, habitualmente,
Peraí. Você quer que leia onde? Desculpa. Pode ler tudo, 2705, pronto. 705, tá. Isso. A meditação é, sobretudo, uma busca. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã para aderir e corresponder ao que o Senhor lhe pede. Exige uma atenção difícil de disciplinar. Habitualmente, recorre-se à ajuda de um livro e os cristãos dispõem de muitos. A Sagrada Escritura, em especial o Evangelho, os santos ícones, que são as imagens, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história. Não, aí é outra coisa. Isso, né? A página do hoje de Deus, né? É isso mesmo? É para falar a página do hoje? Isso. É porque o que acontece? Eu estou vendo assim, porque para eu poder enxergar o slide e você, aí eu tive que diminuir o tamanho, né, do slide. Aí a letrinha ficou muito pequena. Tem esse negócio também, por exemplo, para mim, eu só enxergo até a metade dos inscritos, porque a outra metade tá vocês assim. E cada um tem todos os problemas da videoconferência. É por conta aqui do computador, entendeu? Mas veja que interessante, por que eu trouxe esse acréscimo? A gente falou sobre a importância de se retirar para rezar. Sim. Se retirar para conversar com Deus. Na oração da meditação, é o buscar compreender o porquê e como. Então, aqui dá alguns exemplos. Primeiro, os livros. Então, algo que a igreja recomenda muito se fazer, a liturgia diária. E aí, um trabalho muito interessante que se deve fazer, sobretudo na liturgia dominical, é harmonizar as leituras. Percebam que, não sei como é que é a experiência de vocês, mas quando o padre ou o diácono faz a homilia, o que é a homilia? É uma atualização da liturgia da palavra, não é assim? Então ele vai pegar primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, e entender ali e fazer a sua ligação, a compreensão do todo. Então, como é que a gente faz a liturgia diária? Eu começo com o evangelho, o que Jesus, a boa nova, o coração da Sagrada Escritura, o que está me ensinando. E aí eu começo, como diz o Catecismo 2706, confrontar com minha vida. É a busca de Deus pela minha inteligência. É buscar compreender. Aqui destrói aquela ideia de que seguir a Cristo é somente sentir. Já escutaram isso? Eu sou católico porque lá eu me sinto bem. Eu tô seguindo. Sinto arrepio. Assim. Eu tô na igreja porque eu estou sentindo. E no dia que não senti nada, eu abandono? A vida cristã não é vida de sentimentalismo. Então, a oração meditativa é uma oração de compreensão. Então, aqui o catecismo está orientando a leitura diária da liturgia, a Sagrada Escritura. Olha um exemplo. Olha o exemplo que o catecismo coloca. As imagens. Para que servem as imagens? Contemplação. Exatamente. A imagem não é para eu ficar olhando a imagem, ajoelhado da imagem, só ficar pedindo. Mas quando eu coloco uma imagem, por exemplo, hoje vocês devem ter visto, a internet está recheada da imagem do corpo, né, foto do corpo de Carlo esqueci agora, Carlo Acutis, né? O que significa olhar para a imagem desse jovem? Eu devo olhar para ele, confrontar com minha vida e ver que é possível ser santo em qualquer idade, sobretudo na juventude. Outro exemplo, a sua adoração eucarística, o amor pela Eucaristia. Quando eu olho, o Papa Francisco recomenda muito isso, hein? Atenção, hein? O Papa Francisco recomenda muito isso. Ficar diante do crucifixo. Olhar o crucifixo. Olhar o crucificado. Quantos ensinamentos se tem de você olhar para Jesus na cruz? É uma oração meditativa. De você compreender que para alcançar uma glória de Deus, a gente tem que passar pelo deserto. Que tem que passar pela cruz. Veja, as obras de espiritualidade, as obras de São Francisco de Assis, vamos dizer lá, São João da Cruz, Dom Bosco. Então, aqui, esse parágrafo, eu trouxe esse acréscimo para dizer que você também pode rezar, vamos dizer assim, sentado e com o livro na mão. Quer ver? Não está escrito aqui, mas dá um exemplo.
Você pode fazer uma oração, uma vida de oração, estudando numa sala de Zoom ou estudando numa sala de matéria eclésia, onde você abre diante de você o catecismo. Não é um momento que você se isola para rezar, mas é um momento que você começa, no seu aprendizado, um confronto com sua vida. Você está mexendo com o teu raciocínio. E aqui é bonito, né? É o 2706, né? Eu falei isso semana passada, repito. Você abre o livro e confronta com outro livro. Ao estudar, você abre outro livro, o livro da sua vida. Então, oração vocal, a oração que você verbaliza, oração que mexe com o corpo. Oração meditativa, oração de meditação, é a oração da inteligência. Por exemplo, vocês viram, acho que ontem, né? Jesus falando que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. As raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos. O que significa isso? Você olhar a pobreza de filho de Deus. E às vezes a gente passa por uma situação onde a gente não consegue pagar o cartão de crédito, a gente já fica reclamando, né? Ah, meu Deus, eu não consigo, porque eu... Então, é ver nas ações da vida e ver nas ações de Jesus essa diferença e fazer o confrontamento. E mudar aquilo que tem que ser mudado. Olha que bonita a oração meditativa. Agora, primeiro, oração vocal. Segundo, oração da inteligência. Meditar, compreender, buscar o porquê, buscar o como. E aí a terceira tipo de oração. A oração contemplativa. Que no título do catecismo está escrito oração mental. Alguém com uma voz pode ler o 571? A oração contemplativa. Pode ir, eu acho que é a voz da Marisa, né? Ué, cadê a voz? Às vezes cai. Será que caiu? Então uma outra voz, uma outra voz. Ninguém? Um de cada vez, crianças. Não briguem. A oração contemplativa é um simples olhar sobre Deus no silêncio e no amor. É um dom de Deus, um momento de fé pura, durante o qual o orante procura Cristo. Se entrega à vontade amorosa do Pai e recolhe o seu ser sob a moção do Espírito. Santa Teresa de Ávila define-a como uma íntima relação de amizade em que muitas vezes dialogamos a sós com Deus, por quem sabemos ser amados. Pode seguir, por favor, 2710. A escolha do tempo e duração da contemplação depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não se faz contemplação quando se tem tempo. Ao invés, reservamos um tempo para estar com o Senhor. Olha, vocês estão percebendo que existe um ritmo no catecismo? Desde nossos encontros. Vira e mexe, nós estamos falando a mesma coisa. A importância e a necessidade de você reservar um tempo a sós para fazer a sua oração. Mais uma vez, aqui nós estamos falando da oração contemplativa. Olha que bonito, olha que forte. Não se faz contemplação quando se tem tempo, mas reservamos um tempo para estar com o Senhor. Vamos dizer, na semana passada nós falamos sobre... o que voltou? Na semana passada nós falamos sobre o oratório. O que é oração contemplativa diante de um oratório? É você sentar diante da imagem ou diante do local reservado na sua casa e silenciar. Buscar esvaziar-se. Pergunto para vocês, não é difícil esvaziar-se? É? Porque nós estamos sempre preocupados com a próxima tarefa que devemos fazer. Isso independente se você trabalha fora ou se você é de casa. Sempre existe trabalho. É aquele momento que você para rezar e você fala assim, caraca,
esqueci de varrer o quarto. Esqueci de ver as mensagens. E eu tenho que ver meu e-mail. Eu tenho que lavar a louça. Eu esqueci de tirar a carne da geladeira. É as ações nossas do dia a dia. A gente não consegue parar, porque a gente está sempre em rotina, às vezes frenética. Veja, por exemplo, o celular. Quantas vezes você mete a mão nessa criança? Será que alguém mandou mensagem? Será que eu esqueci de responder mensagem de alguém? E agora eu tenho que ver para ver se... Nós estamos numa agitação. Como é que a gente vai escutar Deus agitado? Como é que a gente consegue entrar em relacionamento com Deus se eu não consigo me quietar? Se eu só vivo nessa correria? Nos tempos modernos, a gente estava conversando, acho que foi aqui em casa, né? O quanto é bom, quanto foi bom, também o quanto que é ruim essa globalização de informação no celular, essa modernidade. Foi bom porque você consegue, veja, por exemplo, nós estamos conversando, um olhando para o outro, cada um na sua casa. Olha que legal, olha que bom. Nós podemos usar a internet para evangelizar. Vocês viram um acontecimento na Europa que a internet entrou em alegria de ver um corpo incorrupto, pelo menos grande parte do corpo, né? Segundo informações. Como é que a gente sabe disso? Devido à internet. Por outro lado, tudo aquilo que não presta está na palma da sua mão também. Então depende de como você usa. Só que o maior perigo que se tem é quando o celular te rouba da presença de Deus. Quando ele te rouba da presença que você tem que ter física com a sua família. Vocês já viram? Agora não, porque a gente não tem movimento. Vocês já foram em shopping? Quando o shopping está lotado, a praça de alimentação? Quantas pessoas estão diante do celular? E a pessoa está do outro lado da mesa. A pessoa não se conversa, se bobear, uma manda mensagem para outra. Certo dia, no meio de amigos, eu tirei uma foto, né? Nós estávamos, acho que coisa de 13 pessoas mexendo no celular. 13. Eu tirei foto, todo mundo no celular. Por quê? A gente está agitado. A gente não consegue nem abrir mão mais do celular. Como é que a gente vai conseguir entrar em oração contemplativa? Olha a parte mais difícil. E veja, como consequência, quando eu não tenho... Eu diria que das orações, essa é a mais importante. Oração do silêncio. Lógico que como evangelizador, professor, eu vou falar 1000 maravilhas sobre oração meditativa. De estudar. A importância de estudar e entender. Mas se você não para, pode ser que tudo que você esteja aprendendo seja simplesmente ou para o teu ego, ou simplesmente para um ativismo de pastoral, ou uma preocupação em fazer. Tem algo muito bom. Não sei se passa isso por vocês, né? Quando você está numa matéria eclesia, aprende algo que você nunca escutou. Já viveram isso? Caraca, eu não sabia disso! Olha que maneiro! Aí a vontade que dá em você é que você fale para outros. Vou falar isso no meu movimento. Legal, tem que passar para outros. Mas veja, a gente nunca para falar assim, caraca, eu preciso ruminar isso. Né? Preciso trabalhar isso. Isso que eu aprendi, precisa que eu me silencie para ver o que Deus tem comigo. A oração do silêncio. Silenciar. A devoção mariana, a gente não chama ela Virgem do Silêncio? Maria, a mulher do silêncio. Quando ela não compreendia, vai dizer o evangelista, ela guardava tudo no coração. No coração. Diria que hoje, nosso encontro de hoje, é preciso que grite em nós, se eu pudesse pedir assim, eu sempre brinco assim, qual foi a importância da aula de hoje? Eu falaria sobre oração contemplativa. Procure no seu dia, aqui fica um conselho de amigo, procura dentro do seu dia, quando você acordar, acho que você faz oração quando acorda, né? Estou vivo. Obrigado, Senhor. Vinde, Espírito Santo. Que bom, tenho mais um dia de vida. Procura dentro desse esquema do dia
você reservar, olha, hora tal, eu vou me colocar na presença de Deus. E ali não fala nada. Seu despacho para ele. Mas tenta entrar numa intimidade. Busque esse silêncio. É uma oração contemplativa. Reserve um tempo para estar com ele. Vamos seguindo. 2715. Uma voz. Graciano, só um instantinho antes de seguir. Depois que acabar a aula, você dá, por favor, uma olhada no grupo. Aí eu coloquei uma foto e o que eu faço, né, para minha oração contemplativa. Aí você vai ver o meu local favorito, meu oratório. Ah, tá. Vou ver se. Pode seguir uma voz aí, por favor. 2715. A contemplação é o olhar da fé, Isso. fixado em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim. Dizia no tempo do seu santo pároco, um camponês d'Ars, em oração diante do sacrário. Esta atenção a ele é renúncia ao eu. O olhar purifica o coração. Graciano, eu costumo rezar pela manhã, assim que eu acordo, uns 10 minutinhos eu costumo rezar, e à noite, antes de dormir, deitada na minha cama, eu tenho o santinho na minha cabeceira e eu rezo também. São os 2 momentos em que eu rezo. Rezo antes de almoçar, antes de qualquer refeição eu rezo também, sabe? E interessante que os meus netos, quando vêm almoçar aqui comigo, quando eu, às vezes, esqueço, né? Faço assim, vou esquecer. Aí eles lembram, vó, você não rezou. Aí eles oram comigo, eu com eles, agradecemos o alimento, e o alimento que sustenta o nosso corpo e a oração que sustenta o nosso espírito, a palavra de Deus. Eu sempre falo para eles, tá? Olha que bonito esse 2715. Tem uma história de uma pessoa muito simples, que antes de trabalhar, ele entrava na igreja e dizia somente isso. Tirava o chapéu, se ajoelhava e falava, Jesus, aqui é o Zé. E ia embora. Oi, Jesus, aqui é o Zé. Só fazia isso. Veja esse ato dele. Esse ato, o ato mais simples, oração mais simples. De sair da sua rotina, entrar numa igreja, reconhecer que no tabernáculo ali está o Senhor, se ajoelhar e dizer, aqui é teu filho. Ele dizia, aqui é o Zé. Só o ato de entrar na igreja. O nosso diácono aqui, a Cruz César Bahia, a gente observa muito ele quando ele chega na igreja. Ele não vai parando no pátio para cumprimentar as pessoas, né? Ele vai direto, ele fala, eu vou falar com o dono da casa. Aí ele vai pelo cantinho, nosso sacrário do lado, né? Ele entra, se ajoelha, conversa com o sacrário, conversa com o Senhor e sai para a sacristia. Aí ele agora sim, aí depois, primeiro o dono da casa. Igual em São Benedito. São Benedito, eu tenho, o privilégio de, no caminho até a sala, a igreja vir antes, né? A sala é em cima, a igreja está antes. Então, não teve nenhum dia que eu fui dar aula sem passar para falar com o dono da casa. Então, eu entrava na São Benedito, subia as escadas, ou a rampa, né? Batendo saudade, nostalgia. Graciano, você falou isso aí, eu lembrei da minha época da catequese, que eu chego, e também do Luiz Vida, né? A gente chega, faz bem, e vai lá, né? Vai logo pela esquerda. Aí as crianças, né, já estavam esperando, tia. Aí eu só fazia assim. Aí eu ia lá, aí conversava com ele, vinha. Aí elas lembravam, eu vou também, eu não fui ainda. É muito legal. E com o passar do tempo, foi muito interessante, uma experiência muito significativa, que tinha dias que parecia que o sacrário estava cheio de alunos. Quando abria os olhos, né, acho que mais foi no Matéria Eclésia, se não me engano, às vezes tinham 6 alunos no sacrário, fazendo adoração, antes de entrar em sala de aula. Ou seja, é reconhecer que todo ato de estudar pertence a Deus e deve ser para Ele como serviço. Então, é bonito.
E aí, Rafael, uma vez eu vi o padre Paulo Ricardo falando, né? Quem trabalha com catequese infantil, ele falava, leve as crianças para o sacrário. Sim, nós lá temos o costume de levar, mas assim, após o encontro. Porque eles chegam, eles vêm de casa ainda com a cabeça muito, né, agitada. Aí depois a gente entra, faz a oração inicial, e no final, assim, faltando 15 minutinhos, a gente desce com eles e vai lá para o sacrário. Ensina, explica, já vai, à medida, né, vai passando as informações, e eles gostam. É, muito legal, muito legal. Já no MEI, eu faço diferente, né? Porque o MEI é um corredor, e geralmente, porque eu levo a minha esposa, eu chego muito em cima do horário. Então, quando eu chego já na frente da igreja, isso é um ato bonito também, né? Quando a gente passa em frente a uma igreja, a gente tem que sempre lembrar, lá dentro tem um sacrário. Lá dentro está o Cristo vivo, presencialmente na Eucaristia. Então, já do outro lado da rua, eu já reconhecendo o Cristo, aí como é uma paróquia consagrada a Nossa Senhora, então já vou rezando o terço até... terço não. Aí eu vou fazendo aquelas repetições da Ave Maria até chegar próximo. E aí, próximo, falando. Eu sou teu, fala por mim, fala aquelas coisas de diálogo. Mas olha que bonito. As nossas jaculatórias, né? Exatamente. Compreender que as ações que a gente faz na vida, sobretudo, né? Não sei se posso falar sobretudo, não, mas sobretudo as missões dentro da igreja. Eu costumo falar assim, eu não quero atrapalhar a tua graça. A ação dele em nós, né? Vou rezar o terço das famílias. Senhor, que eu não deixe que eu te atrapalhe na sala de aula. Não permita que eu atrapalhe a tua graça. Porque se depender de mim, vai vir besteira. Então, essa preocupação de estar em intimidade é muito bonito numa vida de oração. E oração contemplativa, lógico, é aquilo que a gente está falando aqui, muitas vezes de conversar. Mas, às vezes, só estar diante do sacrário. Sentar ali e silenciar. Tenta fazer esse exercício. Ó, tarefa de casa, acorda. Foca em mim. Tenta fazer esse exercício. Separa 3 minutos, conta no relógio, 5 minutos. Faz o teu tempo. De sentar, colocar-se no espaço de silêncio da tua casa. Aí alguns vão dizer, mas minha casa é muito barulhenta. Ou então entra no espaço, fecha, experimenta silenciar. Veja como é difícil. A tua cabeça vai enviar informações de ter que fazer coisa, entende? Mas tenta assim, ó, nesse momento, não é yoga não, tá? Pelo amor de Deus, falar, nada disso, de buscar mantra não. É buscar o silêncio, fitar o olho em Jesus. Somente isso. Depois da semana que vem, vocês me contam a experiência. Combinado? Fechado? Vamos ter uma partilha. Como foi a sua oração contemplativa? Olha que saudade. Tarefa de casa. Quanto tempo que eu não faço isso? Quanto tempo? Tarefa de casa. Vamos procurar. Marque um tempo. 3, 5, 7, 10 minutos. Você faz o seu tempo. De buscar o silêncio. Vai falar nada. Vamos seguindo. 2717. É silêncio. Na contemplação, as palavras não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável para o homem exterior. O homem de hoje, olha só que bonito catecismo, é insuportável para o homem que vive da ação. Se você fala, por exemplo, eu lembro jovem, me veio à mente agora, né? Eu, quando era... Acho que eu estava na faculdade, 18 anos, 19 anos, mais de 20 anos atrás. Eu sempre ficava com essa coisa na cabeça, né? Tá faltando algo. E aí você começa a buscar mais coisas. Eu buscava muito dessa coisa de livro de autoajuda, sabe? Então, tinha um escritor, acho que ele é católico, acho que é um japonês, que eu comprava muito livro dele e ficava lendo, porque nada preenchia, tinha um vazio. Você pode perceber que quem não tem vida de igreja, vida em Deus, sempre tem esse vazio. Alguns não admitem. Aí tenta preencher lacunas, mas o vazio fica. E aí lembro que
eu comprei um livro best-seller na época, chamado O Sucesso é Ser Feliz. Livro muito interessante. E aí a introdução do livro dizia de um empresário muito bem sucedido, mas que nunca tinha tempo para nada. E ele achava o cúmulo ter que parar para algo. Isso é um desperdício para uma atividade empresarial. Ah, vamos brincar de quebra-cabeça com o filho. Ah, eu não tenho tempo, isso é muito pouco. Eu tenho que... Ah, vamos ver um desenho. Não, eu tenho o que fazer. Esse é o homem moderno. O homem moderno que começa o seu dia e ele já sabe de tudo que ele tem que fazer e se sobrar espaço, ele vai colocar mais coisa para fazer. Então o catecismo fala, esse silêncio é insuportável para o homem do ativismo, o homem da atividade. Percebam que muita gente passou problemas psicológicos na pandemia. Porque retornar para casa acabou o ativismo. Eu já não tenho mais um shopping para fugir, eu não tenho um restaurante para fugir, eu não posso ir para minha praça, não posso, eu voltei para casa. Para um homem que é contemplativo, que é de silêncio, é mais tranquilo. O homem orante é mais tranquilo. Para um homem ativista, e aqui eu não estou entrando no mérito de julgar, porque existem personalidades diferentes. O que eu estou falando é alertando para esse homem que é muito ativista, tomar cuidado. Porque quando a gente faz muito, a gente pouco busca saber o do nosso ser. O caminho que a gente, às vezes, busca trilhar no exterior é algo que a gente deveria debruçar mais no homem interior. Lembra de Santo Agostinho? Buscava fora e eis que estava dentro. Enquanto ele buscou fora, ele buscou errado. Quando ele parou e percebeu que a verdade estava dentro dele, ele tomou um susto. E achou o sentido da vida. No momento que ele buscou, veja essa passagem. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro, então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para vigiar, qual é o sentido? Qual palavras que eles teriam? Nenhuma. Simplesmente estar em estado de vigilância. Graça. Veja que de vigilância. Para esses 3 homens que estavam em contínuo aprendizado com Jesus, vendo as ações, vendo os milagres, o momento que era para parar e vigiar com Jesus, deu ruim, dormiram, cochilaram, porque traduziu a vida como ações. E lembrem-se mais uma vez daquilo que a gente falou. Todas as ações de Jesus importantes, ele separa para orar. Sobe o monte para rezar. Na noite, ele para rezar. Sempre antes de tomar decisão. Se Jesus fazia isso, imagine nós. Olha o que São Padre Pio ensina. Leia aí para mim, por favor. Uma voz. O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Viu? Então, fechando hoje a oração contemplativa, daqui a pouco a gente vai entrar no combate da oração, para a gente praticamente fechar daqui a pouco a aula. Exercício de hoje, trabalho de casa, trabalhar a oração contemplativa. Fechado? Vou gastar, vamos dizer aí, uns 2 a 3 dias no grupo, só publicando todo dia, tá? A questão da oração contemplativa. E ainda vou botar em negrito lá em cima, trabalho de casa. O combate da oração. Uma outra voz, por favor. Por que é que a oração... Por que é que a oração é um combate? A oração é um dom da graça, mas pressupõe sempre uma resposta decidida da nossa parte, porque o que reza combate contra si mesmo, contra o ambiente e, sobretudo, contra o tentador, que faz tudo para retirá-lo da oração. O combate da oração é inseparável do progresso da vida espiritual. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza.
Dom Henrique Soares, no vídeo de hoje, ele diz: a pessoa que não reza para fazer de Deus, para fazer da nossa vida o lugar que compete a Deus, que Deus seja Deus na minha vida, a pessoa que não reza assim, a pessoa é ateu. A pessoa que busca a Deus dizendo assim, a minha vontade tem que ser cumprida, eu quero o meu querer, a minha vontade, esse não reza para a glória de Deus. Ele só busca uma força para suprir os seus desejos. Olha, o combate da oração é inseparável do progresso da vida espiritual. É por isso que nós estamos vendo hoje, não se assustem com a minha expressão, uma mediocridade de vida cristã pastoral. Uma mediocridade de paroquianos. Por quê? Porque muitos já adquiriram o hábito do fazer, e quando rezam, é pedindo para Deus alguma coisa. Graciano, você falou isso aí, eu lembrei. Essas frases, né, que as pessoas postam nas redes sociais, aí teve um que colocou assim, o povo não quer Deus, o povo quer milagres. Isso aí. Gostei muito, acrescentou muito. Obrigado. Parabéns, Rafael. Exatamente isso. Eu guardei isso porque isso marcou, sabe? Exatamente. Existe uma outra frase, eu não estou conseguindo lembrar agora. Eu não sei nem de quem é essa frase, eu vou postar no grupo. Eu com calor já não funciono muito. Mas tem uma frase assim, não busque os milagres de Deus. Busque o Deus que faz o milagre. Mais ou menos isso. Hoje eu estou com uma inteligência funcional muito boa, não. Que no calor o tic-teco não funcionam bem. Mas a imagem é mais ou menos essa. Pare de ficar buscando a tua vontade em Deus. Busque Deus pelo aquilo que Ele é. Reza-se como se vive. E se vive como se reza. Se eu busco em Deus a intimidade e busco fazer aquilo que Ele quer, eu cresço na minha vida espiritual. Se eu fico em Deus só buscando querer, eu não amo Deus. Eu sou interesseiro. Como é que é o relacionamento de filho com o pai? A gente ama nossos pais e ama nossos filhos, principalmente o amor de um pai para um filho é um amor gratuito. O filho apronta. O filho apronta. O filho apronta. Mas o amor dos pais continua sendo a plenitude. Graciano, não, eu vou tentar ser rápida, porque eu sei que você hoje tem que estar correndo. A história é longa, mas eu vou tentar resumir em 1 minuto. Quando eu engravidei, eu era estéril, né? Eu não podia engravidar, já tinha feito 3 exames, e aí eu engravidei de gêmeos. Era um casal, sendo que o Miguel, ele era um pouco maior do que o outro neném, que era uma menina. Oi, Miguel! Era uma menina. E aí, era assim, era como se um tivesse sido concebido em um momento e o outro um mês depois. E assim que eu descobri a gestação, a placenta dela descolou. Então, e quando eu vi na ultra, eu vi que ela tinha uma má formação, qual eu não sei, porque tinha pouco tempo ainda, né? Miguel estava com 4 meses e ela com 3, olha que coisa. Então, mas eu vi as mãozinhas, né, o formato da cabeça, e naquele momento eu me apaixonei por ela, sabe? E aí o que aconteceu? Eu tive que ficar de repouso, né, porque eu poderia perdê-la. E aí eu fiquei 40 dias de repouso mesmo. E nesse período de 40 dias foi um período que eu rezei muito. Mas eu não rezava pedindo a Deus para ela ficar, para ela viver, não. E assim, todo mundo achava que eu não queria ela. Meu marido mesmo, Pedro mesmo, a gente brigou muito. E na época ele era, né, a cabeça virada. Ele chorava, você não quer! Eu não é assim. Então, eu lembro que eu fiz uma novena, Nossa Senhora das Graças, pedindo a ela que fosse feita a vontade de Deus. Que se fosse para ela nascer do jeito que ela era, que ela viesse para a vontade de Deus, né, para a vida dela. Agora, se não, se para a vontade dele, se para o bem dela ela fosse, né, que eu também aceitaria. O que eu queria é o bem dela e a vontade de Deus. Eu não ia me preocupar em cuidar dela, eu sabendo já que ela ia me demandar alguns cuidados, ia ser mais trabalhoso, mas eu estava ali para servir a ela. E aí eu fiz a novena todos os dias rezando isso. Acabou o 9º dia. No dia seguinte eu acordei às 5 horas da manhã sangrando, eu perdi ela.
Mas assim, eu fiquei tão tranquila, o Miguel ficou, né? E eu perdi, fiquei internada, aquele processo todo. E todo mundo assim, nossa, mas que serenidade, você perdeu uma criança, gêmeos, ou gente, Deus quis assim. O Pedro esbravejava, batia na parede, fazia tudo. Eu assim, calma, sabe? E eu sei que ela tá descansando lá em cima, Verônica tá lá em cima com ele, entendeu? É o nível de maturidade na oração. Eu não sei se vocês viram, mas eu botei 2 vídeos. Acho que eu botei um vídeo no grupo do Dom Henrique Soares falando sobre o falecimento da mãe. Veja que maturidade. Foi fantástico. Exatamente, que maturidade. A mãe estava doente. Como é que é a nossa reação? Que fique boa, pelo amor de Deus, que fique boa, que fique boa. É natural que a gente suplique. Mas lembrem-se, nós falaremos isso no Pai Nosso, mas que faça a tua vontade. Às vezes o que Deus quer enxergar de nós é essa maturidade espiritual de falar assim, eu estou numa intimidade tamanha com Deus, que eu obedeço, me submeto àquilo que for da vontade dele, mesmo que eu não compreenda. Porque um dia iremos compreender. Um dia. Talvez depois da morte. Mas um dia. Tudo será revelado. Mas se Deus permitiu e eu busco uma intimidade com ele, tudo tem sentido. Tudo tem sentido. Tudo tem sentido. Nunca esqueçam disso. Três inimigos que devemos derrotar. Primeiro, contra nós mesmos. Somos agitados. Devemos assumir isso. Somos agitados. A minha recente direção espiritual foi isso. Como melhorar a minha agitação. Porque se deixar, eu abro sala todo dia para poder falar. Abro sala todo dia para poder falar das coisas de Deus. Porque é minha paixão. Mas eu não posso falar ação exterior sem esquecer de mim, ação interior. Então eu devo trabalhar a minha interioridade, a minha ação de contemplação, para depois fazer. Primeiro trabalhar com o meu ser. Entendeu, Miguel? Então, primeiro, que bom, viu? Primeiro, lutar contra nós mesmos, a nossa agitação. Segundo, contra o ambiente. O que é o ambiente? Ambiente de agitação. Então, vejo, por exemplo, que os religiosos, eu via muito isso com os meninos do Maranatá, uma agitação terrível que eles têm, crise de ansiedade. Aí muitos se retiravam para ficar diante da cruz, do local de oração. Então, contra o ambiente é sair daquilo que é barulhento. Meu celular, por exemplo, vou rezar com o celular no bolso. Aí o celular fica assim, ó. O que passa já no teu inconsciente? Alguém está mandando mensagem para mim. Acabou. Acabou. Já saiu do teu silêncio. Já está preocupado com a mensagem. Mas eu uso o celular para ver a hora. Compra um relógio. Ou então adquire um relógio. Volta para aquele relógio. Eu estou duro. Tenta adaptar com o tempo. Mas não fica com o celular no bolso. Ou então bota ele no modo avião. Para não ficar ou ligando. Quantas pessoas que não conseguem ficar mais sem celular, nem desligam o celular dentro da missa. Verdade. Aí fica aquele barulhinho de tocando. Não dá. O ambiente atrapalha a contemplação. Agora, o inimigo maior. Não lutamos contra homens de carne. Não lutamos contra homem de carne. Lutamos contra o inimigo. Se você assumiu... Faça essa experiência com você. Assuma publicamente. Feche a sala, assuma publicamente. Eu vou ter uma vida de oração melhor a partir de hoje. E faz uma experiência seguinte. Eu vou rezar às 17 horas. Repare, como próximo desse horário vai acontecer alguma coisa. Alguém vai te ligar, alguém vai te atrapalhar, alguém vai te chamar, vai tocar telefone, vai tocar campainha, vai tocar alguma coisa. Eu tenho o costume de rezar os terços. Sempre antes dos terços acontece alguma coisa. Exatamente. A quarta-feira, o terço das famílias. Já sei que algo vai acontecer na quarta-feira. Já estou virando para ele. Já tá virando rotina já, velho. Pô, desiste. Os amigos estão rezando. Então, ele vai atuar. Ele vai atuar. Entendeu? Assuma. Por quê? Ele pode fazer até com que você se torne mais ativista. Vai lá, faça mais isso, assuma aquilo. Mas quando você entra em intimidade com Deus, porque entrar em intimidade com Deus é um ato de humildade,
e o demônio não tem. Isso aí não tem. Objeções à oração. Deixa eu ler rapidinho. Além de conceitos errôneos de conceber oração, o catecismo fala sobre esse conceito errôneo, como se fosse uma mera ação psicológica. O que entra as outras religiões, entre aspas, né? O mantra, um esvaziar, uma terapia. São ações científicas, mas a oração não é isso. Oração não é esse esvaziar psicológico. Oração é entrar em relacionamento. Por isso, todo dia eu boto para memorizar. Esses mantras de esvaziar para sentir melhor, vai abraçar a árvore na natureza, vai sentir o esvaziar da natureza, vai ver o riacho da água para a água te falar. Coisa nenhuma. Isso pode servir como terapia, como ação científica, mas não como oração. Oração é relacionamento. Então, primeiro, o catecismo vai explicar sobre isso. Além de conceitos errôneos, muitos pensam que não tem tempo para... Aqui não estou vendo. Muito tempo para rezar. Ou então que seja inútil. Aqueles que rezam podem desanimar diante das dificuldades. E os insucessos aparentes. Para vencer esses obstáculos, anotem aí, hein? Humildade, confiança e perseverança. Por que humildade? Quando é que, entre aspas, eu sei que eu sou humilde? Quando eu paro de blasfemar e reclamar. Por que eu? Quando eu falo isso, porque eu, é atitude soberba. Porque eu me coloco acima dos outros. Ato de confiança. Não estou vendo dando certo, mas eu sei que ele está comigo. E perseverança. A continuidade do trabalho. A continuidade. Uma voz aí, 2726, por favor. Vamos acelerar. Só mais uns 10 minutos só. Alguns veem nela, oração, uma simples operação psicológica. Outros, um esforço de concentração para chegar ao vazio mental. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo que tem de fazer. Não tem tempo. Isso que a gente acabou de falar. Por exemplo, eu tenho uma pastoral, vamos dizer, uma pastoral social, que eu faço visita a morador de rua. Qual é o objetivo da pastoral? Aí muitos vão falar, o objetivo principal é levar o alimento para o morador de rua. Se você esvazia somente isso, você tornou essa ação como um assistencialismo de uma ONG. Acabou a pastoral. Você se tornou um movimento que cuida de morador de rua. Só um movimento de amigo. Agora, se eu sou uma pastoral social, qual é a atividade principal? A atividade é minha santificação. Eu estou buscando a Deus vendo Cristo no outro. Só que se eu deixo de rezar, quem é o protagonista? O alimento, morador de rua, meu carro, os amigos, o que foram no mercado comprar, o que fez a bolsa. Perceba? A gente coloca as ações exteriores. E parar para rezar. Não dá. A gente tem que ir rápido. Não dá. Então eu deixei de ser pastoral. Deixei de buscar a santificação. Virei eu o cara. Não tem tempo, como se fosse algo inútil. Veja, é um combate. Olha o título, combater isso. Eu preciso ter tempo dedicado somente a ele. Somente a ele. Seguindo. Dificuldade da oração. Uma voz. A distração é a dificuldade habitual da nossa oração. Ela afasta da atenção a Deus e pode também revelar aquilo a que estamos apegados. O nosso coração deve então regressar humildemente ao Senhor. A oração é muitas vezes insidiada pela aridez, cuja superação na fé permite aderir ao Senhor, mesmo sem uma consolação sensível. A assídia é uma forma de preguiça espiritual devido ao relaxamento da vigilância e a negligência na guarda do coração. Pode seguir, Rita, que a gente está atrasado.
Positivamente, o combate contra o nosso eu, possessivo e dominador, consiste na vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, esta refere-se sempre a ele, a sua vinda, no último dia e em cada dia, hoje. O esposo chega à meio da noite. A luz que não deve se extinguir é a da fé. Diz-me o coração, procura a sua face. Na aridez é o momento da fé pura, que se aguenta fielmente ao lado de Jesus na agonia e no sepulcro. Se o grão de trigo morrer, dará muito fruto. Se a aridez for devida à falta de raiz, por a palavra ter caído em terreno pedregoso, o combate entra no campo da conversão. Eu queria só fazer uma ressalva aqui. Rita, você tem mais uns 10 minutos, Rita? Mais ou menos. Fala, pode falar. Tá, por causa da gravação, que pra gente... Não, a gravação eu posso deixar, mas depois eu vou pegando minhas coisas. Não, tá bom. Pode ficar à vontade. Muitos santos, atenção, muitos santos passaram durante a sua história a aridez. A aridez. A dificuldade de você escutar Deus. Aquele terreno que está doído. Você fala, estou perdendo sentido, perdendo sentido. Se for, aqui, perdão, o catecismo fala, se for essa percepção que está faltando raiz, lembra o terreno pedregoso, entre pedras? Se perceber que está faltando raiz, o combate entra no campo da conversão. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E faça essa oração durante o dia. Quando estiver difícil, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, tá difícil. Tá dando ruim para mim aqui. Ó, o Senhor tá vendo, ó, pode falar. Jesus mandou chamar de pai. É um pai que escuta seu filho. Tá dando ruim aqui, ó. Não tenho mais vontade na minha pastoral. Pode desabafar. A gente não passa, às vezes, por um momento assim, de decepção com as pessoas, e a vontade que a gente tem é não voltar mais na igreja, ou não voltar mais na pastoral. Que absurdo que fulano fez, eu não volto. Joguei a toalha branca e me dei como derrotado. Eu posso mudar de pastoral, mas eu não saio da igreja. Mas eu preciso entrar na minha atividade missionária, porque é uma consequência do meu ser. Então, pode ser que várias ações... Lembra na área da psicologia, problema da somatização? Já escutaram falar? Pequenos problemas, pequenos problemas, pequenos problemas. Você vai somando tudo e daqui a pouco aquela última gotinha, que foi a pessoa que não te cumprimentou, deu boa noite na igreja, transborda tudo. Cuidado. Vai avisando, vai avisando. Você está perdendo a sua raiz. Então, combater a aridez e combater a preguiça deve ser uma ação nossa. Seguindo, olha só que bonitinho. Quando começamos a orar, preste atenção. 1000 trabalhos e preocupações julgados urgentes apresentam-se como prioritários. É, mais uma vez, o momento da verdade do coração e do seu amor preferencial. Umas vezes voltamos para o Senhor como nosso último recurso. Mas será que acreditamos mesmo nele? Olha, outras vezes tomamos o Senhor como um aliado, mas conservamos o coração cheio de presunção. O que é o presunção? Eu posso, eu faço, eu sei. Em todos os casos, a nossa falta de fé revela que ainda não temos as disposições de um coração humilde. E nunca se esqueçam que Jesus diz: sem mim, nada podereis fazer. Vamos dizer aqui, uma Rita falou agora, pastoral familiar. Pastoral familiar, voltou da pandemia, apareceu 350 casais de toda a região de Pilares, no grupo. O que é a presunção? A Rita falar, eu mereci isso. Fiz muitas lives, arrebentei na maioria delas, só chamei gente boa. Presunção, eu fiz. Lembram daquela imagem que Jesus falou? O galho que não der fruto será cortado. Como é que a gente dá fruto? Como é que a gente dá fruto?
e estando no tronco, tendo a humildade de estar com ele. Sem mim, nada podeis fazer. Outra tentação cuja porta é aberta pela presunção é a assídia, chamada preguiça. Preguiça. Os padres espirituais entendem por ela uma formação de depressão devido a um relaxamento da ascese, esse treinamento de oração, esse treinamento de ter uma vida constante em oração. A diminuição da vigilância, olha, a negligência do coração. Quem é humilde não se admite da sua miséria, não se admira da sua miséria. Ela leva a ter mais confiança em manter-se firme na constância. Firme na constância. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Vocês já perceberam, por exemplo, quem tem olhar sensível percebe isso. Quando tem algo na moda, seja de novela, seja de série, que agora eu descobri que tem algumas séries que as expressões que as pessoas usam é porque essa série está usando essa expressão. Alguns cortes de cabelo, algumas roupas, as pessoas vão seguindo moda. Sabe por que segue moda? Porque está com o coração fraco em Deus. Então segue para onde o vento está batendo. Já diminuiu a vigilância, já abandonou a ascese e já negligenciou um coração que pertence ao Senhor. Vai seguindo tudo aquilo que é ditado. Veja, por exemplo, você vai para uma festa, você não pode escolher as músicas que tocam, né? Mas você começa a ir nas festas, são as mesmas músicas. E todas as músicas com conotação sexual. Todas. Ou senta, 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 rebola, 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 é quadrado de não sei o quê, triângulo de não sei o quê, vamos fazer não sei o quê gostoso. Só se fala disso. O que nisso resulta? Jovens que não têm mais maturidade, que seguem simplesmente um impulso do seu corpo. O que acontece? Meninas engravidam cada vez mais precocemente. O que acontece? Mais assassinatos no coração, no ventre. O que acontece? Casamentos que não se sustentam mais. Porque quando um passa por aridez, tem que buscar um lado de fora. Porque não se ama mais. Só se busca o prazer. Se eu não tiver um coração firme, vigilante no Senhor, isso em todas as ações que eu faço. Se eu não tiver uma vida de ascese, eu vou ser facilmente levado pelos ventos que batem. Facilmente. Você pode perceber no meio dos teus amigos da pastoral. Pode perceber. Você não está julgando, mas é perceptível. Uma pessoa que não busca Deus no dia a dia, a pastoral vai ser simplesmente um teatro. Ele vai para a igreja e finge ser alguém que não é. Naturalmente, você percebe isso. Depois sai da igreja, começa a balançar casamento, começa a ter problema, porque o coração já está longe de Deus. Está longe de Deus. E de repente as pessoas falam assim, eu tenho vida de oração sim. Aí você pergunta, como é que é a sua oração? Eu acordo pela manhã e digo assim, Senhor, que dê tudo certo no meu trabalho. Você está pedindo só os bens. Que eu possa ir e voltar sem ser assaltado. Que eu possa ir para o trabalho e voltar sem ter perigo. Você pode até falar isso, mas se só se resume a isso, o teu relacionamento com Deus é de uma pessoa que só pede. Em que momento você busca intimidade com Deus? Em que momento? Isso é oração. Oração é ato de humildade. Reconhecer Ele como Senhor e eu como criatura. Oração é relacionar. Oração é intimidade, lembram? Não esqueçam de se memorizar. Por fim, chegamos ao fim. Uma voz, por favor. Um de cada vez. Como fortalecer a nossa confiança filial? A confiança filial é posta à prova quando pensamos que não somos atendidos. Devemos interrogar-nos. Então, se Deus é para nós um Pai do qual procuramos cumprir a vontade, ou não será antes um simples meio para obter o que queremos? Se a nossa oração se une à de Jesus,
sabemos que ele nos concede muito mais do que este ou aquele dom. Recebemos o Espírito Santo, que transforma o nosso coração. Isso, obrigado, Kátia. Olha só, faça uma pergunta. Eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente reza e não é atendido. Senhor, poderia me dar isso? E não dá. Olha o que o compêndio está dizendo. Chega o momento de se interrogar. Chega o momento de interrogar. Deus é para nós um Pai do qual procuramos cumprir a vontade ou será simplesmente um meio para obter o que eu quero? Veja que a maioria das pessoas hoje simplesmente relaciona com Deus para querer as coisas. Por que as pessoas... Isso. Por que as pessoas mudam muito de religião? Porque não tem a graça, o milagre que eles procuram. Eu tenho uma amiga, só rapidinho, tenho uma amiga que ela era católica. Para mim, ela sempre vai ser. Ela nasceu no dia de Nossa Senhora da Aparecida. E ela entrou para a igreja aí daquele pastor maluco aí, que grita, gritando. Esse é o nome dele. Aí ela dizia assim, vou levar você na minha igreja. Eu falei, mas por que você deixou de ser católica? Ah, minha mãe teve um infarto, foi para a UTI, e eu pedi a Deus um milagre. E não recebi esse milagre. Ela foi assim, trocentas vezes Aparecida, porque ia, não sei o quê. Aí eu falei para ela, olha bem, Deus fez um milagre pela sua mãe. Ele fez. Foi um momento dela. Foi um momento de cura. Mas não adianta, Graciano. As pessoas acham que se eu peço... Meu filho brigou com Deus. É verdade, gente. Meu filho brigou com Deus há 10 anos atrás, quando meu pai morreu. Ele queria que o Deus curasse meu pai. Gente, Deus curou meu pai. Ele estava todo entupido por dentro. No último dia de vida do meu pai, eu rezei, pedi oração, entreguei meu pai a Deus. Que Deus fizesse o melhor. Igual essa menina falou do neném dela. Entreguei, vim para casa tranquila, cheguei em casa, esperei no dia seguinte, esperei o hospital me ligar. Minha mãe falou assim, mas você não vai ver seu pai? Eu falei, vou, daqui a pouco. Aí eu estava pronta, ligaram dizendo, ele acabou de falecer, porque eu sabia que meu pai ia falecer. E não briguei com Deus, pelo contrário, Graciano. Para mim, de lá para cá, eu sempre faço isso. Eu me preparo espiritualmente para isso. Agora, as pessoas, porque não recebem um milagre, eu não consegui comprar minha casa própria, não consegui, não sei o que, não consegui, não sei o que. Aí vai embora para outra religião. Aí não dá certo, volta para a igreja católica. Ou vai pulando para ver se encontra alguma coisa. Existe uma estatística, eu esqueci o número, mas cada pessoa muda de religião, acho que 3 vezes por ano ou por mês. Justamente por quê? Porque não é atendido daquilo que quer. Lembrem-se, qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. O que é amor? Amor é dar-se, doar-se. Quando a gente fala de um amor, por exemplo, apareceu o Miguel aqui. O Miguel pode fazer a birra que for uma semana consecutiva. A Rafaela vai corrigi-lo. Mas em nada vai ser alterado o amor que ela sente pelo filho. Porque é amor gratuito. É um amor que não espera troca. É evidente que a gente sente muito bem quando o filho fala, mãe, eu te amo. É lógico, é uma troca de amor. Mas se o filho ficar rebelde, ela vai amá-lo por todo sempre. O nosso relacionamento, nós com Deus, eu devo amá-lo pelo aquilo que ele é. Sobretudo porque Deus se fez carne e se entregou na cruz por amor a nós. Não tem nem coragem de pedir nada. Muitos santos, aí a gente é católico, graças a Deus, por causa disso. Os santos pediam sofrimento. Porque queriam igualar a sua vida com a vida de Cristo Senhor. Não pediam milagres para eles. Percebam o que é maturidade espiritual? Alguns pediam... Entrar em contato com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Isso. Alguns santos falavam assim, Senhor, faça-me sofrer pela conversão dos outros. Que isso? Parece que eu vi numa reportagem que esse menino, que tinha uma vida abastada, né?
deixou de jogar PlayStation pela conversão das almas. Não Olha que pediu coisa nada em linda, troca. gente. Não pediu nada em troca, pelo contrário, doou-se pelos homens. Quando eu vou para a igreja, eu estou me doando por amor, sem nada em troca. Agora, admito, minha humanidade, é muito bom receber elogio, obrigado. Poxa, é maravilhoso. Porque é como se fosse assim, caraca, eu acho que eu estou no caminho certo. Porque elogio das pessoas de Deus. Porque se eu começo a ser elogiado pelas pessoas do mundo, aí tem alguma coisa errada. Porque meu comportamento deve ser diferente no mundo. Mas de Deus, enxergar em alguém que está fazendo algo que me leva a Deus, isso é muito bom. Agora, se eu paro no elogio, é presunção. Egocentrismo. Eu devo amá-lo sem esperar nada em troca de Deus. Por isso, Santo Agostinho diz, eu tenho somente um medo, que a graça passe e eu não pegue. Eu só quero a tua graça. A tua graça me basta. Essa deve ser uma oração. E olha que bonito. Não te aflijas se não recebes logo de Deus o que lhe pedes. É que ele quer beneficiar-te ainda mais pela tua perseverança em permanecer com ele na oração. Olha que bonito. Santo Agostinho, ele quer que o nosso desejo seja aprovado na oração. Assim ele nos prepara para receber daquilo que a gente está pronto para dar. Para receber, né? Ele está pronto para dar. Olha que bonito. Às vezes a gente reza, mas a gente não está pronto. Quantas pessoas, vocês veem isso? Quantas pessoas pedem bens e bens temporários que é para se pedir emprego, pagar uma conta, vamos dizer assim. Quantas pessoas recebem e saem da igreja? Porque simplesmente eu atingi meu objetivo. Alcancei dele aquilo que eu queria. Entende? Muitas vezes mostra a imaturidade. E, na verdade, a pessoa nunca amou Deus. Só tinha com ele um meio para receber aquilo que ela queria. É duro. Esse perseverar no amor eu falo semana que vem. Quando começar o Pai Nosso. Deixa eu ver o bate-papo aqui. A Ana Paula que saiu. E a Lília, que vai chegar mais cedo na missa. Alguém queria comentar alguma coisa? Parabéns por ontem, por ontem não, antes de ontem, na terça-feira, falar sobre Deuteronômio. Foi muito gratificante para a gente. E falei, você é um menino, né? Para mim, Verdade, você é um menino. foi perfeito. Você é um anjo. E esse menino Carlos, que faleceu, ele faleceu no ano 2000. Gente, a gente, né, teve Madre Teresa, teve a Irmã Dulce, teve o Carlos. E olha, Graciano, sei que você deve ter uma vida de muitos defeitos, mas você é um anjo na vida da gente. Ah, não sou ainda não. Sim. Vai ficar inchado, não. Pois eu já estou inchado no corpo. Eu para mim, olha, foi uma descoberta, você não pode imaginar. Foi uma coisa muito boa. Olha, parabéns para sua mãe, para o seu pai, que te concederam. Parabéns para sua esposa, que está ali do seu lado também, vocês dois juntos, né? Para o DJ, né? O DJ. Pois é. E muito obrigada, porque essas aulas que a gente está tendo em casa está sendo tão gratificante. Tenho certeza que para minhas colegas que estão aqui na tela pensam exatamente. Você não sabe o bem, você sabe. Que nos faz, bem, exatamente. Não é? Ajuda muito. É emocionante. Eu te conheci na Igreja São Benedito, né? E fiquei tão assim com você. É um garoto, mas é um garoto de conhecimento, porque nem todo mundo é assim. Né? A gente envelhece, vai envelhecendo e vai pegando alguns conhecimentos da vida. E você trouxe para a gente maiores esclarecimentos da nossa religião. Só isso. Muito obrigada e eu vou ficar sempre emocionada. Já tá. Não, reza por mim. Graciana, a sua disponibilidade agrada muito a gente. Não, obrigado. Não, rezem por mim, só rezem por mim.
Não deixa que eu fique... Louvamos a Deus pela sua vida. Não deixa que eu fique bobo, não. Que eu vou começar a ficar vermelho aqui. Aí eu... Você é muito branquinho. Pois é, pois é. É que eu tenho carinha de novo. 40 anos com um corpinho de 18. Oh, meu Deus. Não, agradeço. Alguém queria dúvida ou não? A Leila tá dando aqui um exemplo muito legal. Olha só que interessante. Um jeito muito legal de chegar mais cedo na missa e praticar esse ato de contemplação. Eu já faço. Legal. A gente, percebam, a Leila acendeu uma luz aqui, né? Percebam a dificuldade da oração contemplativa das próprias pessoas dentro da igreja. As pessoas chegam antes da missa e deveriam estar como? Preparado. Em silêncio. Mas não acontece. É um bate-papo fulano. Você chegou! Se você fica mais na sua, tá estranha. O que houve? Não falou comigo hoje? Por quê? Pois é. Ô, Rita, pode acabar a gravação, que a Rita tá indo aí. Senão, eu não sei se eu fecho a sala. Eu acho que não, porque não tá, a fotinha dela não tá aparecendo. Tô sim, eu tava arrumando minhas coisas que eu tenho adoração. Tá aí. Hoje tem o trido de São Benedito, tô arrumando já as coisas para ir. Acabou que eu tenho que trazer também, 4h50. Nossa Senhora! Para aí então, Rita, a gravação, pra gente fechar, agradecer a Deus por mais encontro. Tá bom. Quer tirar foto? Que aí eu vou te... Pode tirar. Dá um sorriso, vamos lá. Calma aí, tem gente aparecendo, ligando a câmera aí. Tem outra sala? Não, né? Não, ficou hoje, o pessoal tá com medo do calor. Pronto, muito bem. Gente, queria agradecer bastante. Peço que a gente continue juntos. Eu vou falar de vocês, eu tenho uma apresentação para fazer na semana que vem sobre... Vocês sabem que eu estou naquele processo longo para me formar, já tem 6 anos nesse processo, e aí tá faltando essa parte assim, de estágio, essas coisas de burocracia, numa matéria ainda, que eu deixei. E aí eu vou apresentar um trabalho de estágio. Aí eu estava comentando sobre esse trabalho aqui, né? E aí a gente está trocando experiências com pessoas de várias paróquias. Eu vou comentar sobre esse trabalho daqui. E, inclusive, sobre esse nosso discernimento, né? De, mesmo no ano que vem, a gente procurar ter alguns encontros para ser ânimo